Meus caros irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos mais uma vez nesta manhã, em oração, nesta grande corrente de oração e de fé, neste dia do Senhor. Você que também nos acompanha pelo Instagram, seja muito bem-vindo, você pelo Facebook, pelo YouTube. Eu gostaria de começar esta nossa meditação com uma musiquinha bem antiga, bem tradicional, mas que tem tudo a ver, né, com a nossa reflexão de hoje, porque é exatamente o que diz a primeira leitura. Livro de Isaías diz assim: Isto diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, mas não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os seus efeitos. Portanto, a palavra não voltará para o Pai, assim como a chuva, assim como a neve descem e produzem o seu efeito, assim também a palavra descerá e não voltará para junto do Pai sem produzir os seus frutos. E aí, lembrando deste texto, Isaías 55:10, tem uma musiquinha que diz: É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva, é como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Diga ao Senhor: é como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. E é exatamente o que nós desejamos a você nesta manhã. Que a palavra do Senhor não passe pela sua vida sem deixar os seus sinais, sem cumprir o seu efeito. Que a palavra do Senhor, que agora é proclamada sobre a sua vida, sobre a sua família, não passe neste domingo sem surtir o seu efeito. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre toda a sua família. Meus irmãos, o Senhor hoje nos traz uma parábola para falar exatamente da nossa relação com a palavra e com a fé. E qual é esta parábola? O que é uma parábola, antes de tudo, né? A parábola é uma historinha. Já viram aqueles filmes que começam dizendo baseado em fatos reais, né? Diz lá o filme. Pois é, a parábola é uma historinha baseada em fatos reais. É uma história fictícia, né? Uma fábula que conta uma verdade, um fato realista, um fato que realmente acontece. E Jesus usa hoje a parábola, uma história que é da semente e do semeador. Uma parábola muito conhecida, desde a catequese nós escutamos esta parábola, né, muito conhecida, bastante didática, que fala que um semeador saiu a semear e lançava as suas sementes. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras num terreno pedregoso, outras ainda num terreno espinhoso e, por fim, sementes que caíram num terreno bom. É interessante que esse texto, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele é autoexplicativo. Logo em seguida, né, o próprio Senhor explica esta parábola, dizendo o que cada coisa significa. Mas a gente aqui vai esmiuçar um pouquinho mais, né, além daquilo do que o próprio texto nos fala.
O semeador. Quem é o semeador? O semeador é Deus. É o próprio Senhor que lançou a sua semente, que é a semente, a sua palavra. É também a graça, é também a fé. O semeador lançou a sua palavra sobre a nossa vida. O semeador lançou a sua graça sobre o terreno que é a nossa vida, a minha, a sua vida, a sua história, o seu coração. Ele lançou a semente da fé, ele lançou a semente da graça, ele lançou a semente da sua palavra sobre o terreno da nossa vida. A minha vida, a sua vida, é este terreno que o Evangelho se refere, o terreno da nossa história. Só que, tal como um terreno, né, onde acontece ali o plantio de uma árvore, de uma hortaliça, também temos diferentes características. Há terrenos que são um pouco mais secos, mais difíceis, mais duros, mais pedregoso, e há outros terrenos que são um pouco mais férteis, mais fofinhos, mais receptivos ao plantio desta semente. E, claro, cada semente também tem uma exigência para cada tipo de terreno. Né? Existem plantas, por exemplo, as suculentas, por exemplo, que elas demandam menos água, duram mais tempo em terreno seco, se botar muita água ela vai morrer. Já outras, né, só florescem se estiverem perto de lagos, né, de terrenos bastante aquosos, úmidos, porque do contrário elas não crescem, não florescem e muito menos frutificam. Ora, a semente da palavra de Deus também tem as suas exigências quanto ao terreno. O terreno, para ser fértil, precisa ser um terreno aberto à palavra do Senhor, aberto à palavra do Criador. Esse terreno é um terreno receptivo. Como é que nós nos tornamos um terreno receptivo à palavra? Como é que nós nos tornamos um terreno fértil para esta palavra? Ora, nós fertilizamos esse terreno pela via da oração, pela via da partilha da vida em comunidade, pela proximidade com o Senhor através da sua palavra, ouvindo na sua palavra, ouvindo na oração, deixando com que ele conduza a nossa vida, dizendo o nosso sim a ele. Quando fazemos isso, nos tornamos um terreno fértil. E a graça, que é a imagem da chuva, né? A chuva não passa sem surtir ali o seu efeito. A graça, num terreno assim, ela surte, ela encontra ali um terreno propício, né? E ela surte todo o seu efeito. A semente é lançada, a semente da palavra, a graça, que é a chuva, recai sobre este terreno e faz com que essa semente da palavra cresça e frutifique. É exatamente assim que acontece, né, com a palavra de Deus na nossa vida. Ora, também, apesar do Senhor desejar que sejamos este terreno fértil, né, que estejamos abertos para que esta palavra cresça, frutifique, né, infelizmente não é assim que acontece em grande parte das vezes. O próprio Evangelho de Mateus nos diz que esta palavra ela pode cair em diferentes tipos de terreno. O primeiro deles, que ela cita inclusive, na verdade não é nem propriamente um terreno, mas é a semente que caiu à beira do caminho. São aquelas pessoas dispersas, completamente avoadas, que não têm atenção nenhuma ao que o Senhor lhes fala. Deus fala e fala constantemente. Ele não falava só nos tempos passados, aos profetas, aos apóstolos, né? Aqueles que pertenciam ao povo de Israel ou à igreja apostólica. Ele fala ainda hoje. Fala através da fé, fala através da oração, fala através dos irmãos, fala através da sua palavra, como está falando agora. Mas há muitos que, de forma desatenta,
né? Ou mesmo porque não tiveram uma educação religiosa e não sabem o valor da fé, o valor de Deus em suas vidas, simplesmente deixam com que essa palavra caia à beira do caminho e se perca. Esta semente que é lançada à beira do caminho é como diz o Evangelho em outra parábola, né? As pérolas lançadas aos porcos. É, é um desperdício. É um desperdício. É a palavra anunciada a alguém que não dá atenção, que vira as costas, que renega porque não crê, porque não quer, ou porque não quer se comprometer, né? Essa parábola, essa palavra, ela se perde no próprio caminho. Ela nem chega a brotar, ela nem chega a ser lançada sobre o terreno, porque simplesmente há um fechamento por parte da pessoa, né, do seu coração, a esta mesma proposta que Deus nos faz. No segundo momento, nós temos aí o terreno pedregoso. O terreno pedregoso é a imagem das pessoas superficiais. E olha que não são poucas, perdão, não são poucas. A grande maioria, eu poderia até dizer, dos nossos cristãos e também dos nossos cristãos católicos, se mantém na superficialidade. Interessante, porque o terreno pedregoso é o terreno que chega a brotar, mas ele não cria raízes. Entendemos aqui as pessoas que têm uma conversão abrupta, uma conversão muito rápida, uma mudança muito radical de vida, mas que não se enraizam na fé. Mudam rapidamente, mas que não progridem na fé. E aí ficam na superficialidade, né? Naquela coisa mais estereotipada, comportamental. Né? Para de fumar, para de beber, para de fazer isso, para de fazer aquilo, mas não aprofunda, não cresce, não dá continuidade. Ou ainda, aquelas pessoas que só vêm à missa, que não se comprometem com nada, não conhecem a doutrina, não praticam uma vida de oração diária, entendem que isso é bobagem, basta aquela oração lá, feijão com arroz, Pai Nosso, Ave Maria, sinal da cruz, deita e dorme, né? Isso não é suficiente para um enraizamento na vida divina. O enraizamento depende de transpassar essas pedras, né, que muitas vezes são decorrentes da nossa própria história, da falta de uma estabilidade na fé. Então, nós precisamos purificar este terreno e fazer com que essa proposta vá um pouco mais a fundo do que aquilo que temos encontrado até agora. No terceiro momento, encontramos o terreno espinhoso. Aí, meus irmãos, a coisa vai um pouco além, porque é a pessoa que recebeu de forma alegre, feliz a palavra, que deixou que esta palavra se enraizasse. Não é o caso do terreno pedregoso que ficou na superficialidade. A pessoa conhece até a fé, ela pratica, ela participa de pastoral, ela vai à missa sempre, ela pratica a sua oração diária, ela tem conhecimento da palavra, ela é atenta ao que muitas vezes o sacerdote diz, como por exemplo agora na missa, né? Mas, por outro lado, essa pessoa se deixa sufocar pelas preocupações, pelo trabalho, também muitas vezes, né, pela própria tristeza, pelos problemas, pelas perdas, pelos traumas, e vão fazendo com que essa pessoa, pouco a pouco, seja envolvida por aqueles ramaletes de espinhos, e aquela semente que estava brotando, bonita, com um potencial enorme de crescimento, acaba sendo envolvida, sufocada e abafada até a morte. Quantas pessoas nós conhecemos que começaram bem na caminhada, né, aderiram de forma profunda e profícua à sua fé, caminharam com Deus, são pessoas de fé, de oração, mas que em determinado momento, porque tiveram uma perda traumática, porque tiveram momentos difíceis da vida, ou porque se deixaram levar por problemas de família, ou mesmo porque trabalham muito para tentar dar o melhor para sua família. Vejam,
Há algumas coisas até muito positivas nisso. Os amigos, né, as amizades, que são boas, não são ruins. Mas em determinado momento, se a gente não souber limitar, isso pode crescer mais do que a semente da graça na nossa vida, e a semente da palavra, e fazer com que sejamos sufocados. Eu sempre digo, né, aos nossos jovens aqui na nossa escola, a gente trabalha, né, numa escola de formação de sargentos, jovens de 18, 19, 20 anos, na flor da idade, né, com todo o seu potencial aí, né, e temos aqui mais de 1.000 alunos, né, com a gente aqui. Então, eu sempre digo a eles, né, a ilusão da liberdade, de uma vida independente, de um dinheiro fácil, pode facilmente se tornar, ou podem, né, se tornar facilmente esses espinhos que nos sufocam. Nós precisamos sempre olhar para Deus e jamais esquecer daquele que nos chamou a uma vida de graça e de salvação. Meus irmãos, a verdade é, sem Deus nós morremos. Sem Deus nós estamos fadados à queda, à morte. Sem Deus nós não damos frutos. Precisamos de Deus para continuar a viver. E não só viver, viver de qualquer maneira também não serve. Menos não para nós que cremos. Queremos viver plenamente. Viver como diz o Evangelho de João, capítulo 10, 10. Vida, vida plena, vida em abundância. E isso nós só temos em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Somente nele. Eu sei que nesta manhã, muitos que estão acompanhando a gente, inclusive a gente leu aqui duas intenções, né? Do Flávio e do Batista, que estão lá no hospital, acompanhando a gente de lá, né? Mas também outros estão acompanhando a gente pelo hospital, né? pelo celular no hospital. Eu digo para você também, meu irmão, minha irmã, não perca a sua fé. Saiba que o Deus que te chamou à vida vai te dar condições de levantar e de reagir a tudo isso. Não permita que os espinhos da sua doença, da sua dor, sejam maiores do que a sua fé em Deus. Permita a Ele limpar esse terreno que está em torno de você, para que jamais você desacredite da promessa do Senhor na sua história, na sua vida. Ele é o Deus de esperança, de vida, de salvação, que vem para nos salvar e nos resgatar. Deus nos chamou a uma vida plena, que vai ter, claro, o seu termo, eternidade, junto do Pai. Mas a semente que nós plantamos aqui há de frutificar no céu. A semente de fé que nós plantamos aqui há de frutificar na glória. Nós somos plantados não só nesta terra, mas fomos plantados aqui para crescermos até chegarmos ao alto do paraíso do céu e darmos frutos para a eternidade, onde então colheremos a vida eterna, que é o principal fruto que nós buscamos. Para terminarmos, vejam um texto tão bonito, tão simples, mas que tem tanto a nos dizer, né, nesta manhã. As sementes também caíram em terra boa. Nem tudo é desgraça, nem tudo é desilusão, né? Nem tudo é tristeza, nem tudo é decepção. Não. Há muitos frutos produzidos pela palavra no nosso mundo. Em outro texto, o Senhor diz que nós somos o trigo plantado, né, no meio do joio. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar os frutos bons, as coisas boas no meio desse mundo depravado, decaído, marcado pelo pecado, pela corrupção e por tantas outras coisas. Parece que o mundo está se acabando e a gente está no meio dele sendo jogado abaixo, né? Esta semana, inclusive,
eu ouvindo, né, um programa, né, que eu gosto muito, e eles estavam falando sobre uma pesquisa que foi lançada, ou vai ser lançada, não sei agora, sobre a questão da nossa população, né, que cerca de metade da nossa população em idade útil de trabalho, de produção, ou está desempregado ou está na extrema pobreza, né? E a gente deu uma tristeza enorme de saber disso, né? Porque a gente vê o quanto as pessoas estão sofrendo e parece que no meio de toda essa confusão, né? Também crescendo o número de suicídios, de pessoas morrendo dentro de casa, que a gente nem sabe, está todo mundo, vamos defender a vida, vamos defender a vida, as pessoas estão morrendo e as pessoas não querem nem saber, né? E, e eu vejo isso tudo, né? E eu percebo o quanto é importante a palavra de Deus nesta hora para plantar sementes de vida. O quanto é importante a nossa pregação aqui, apesar de não chegar a tantas pessoas, mas como gostaríamos, mas o quanto é importante, pelo menos aqueles a quem ela chega, para trazer sementes de vida nesse mundo onde parece que só existe joio, só existe sufocamento, só existe decepção, tristeza, medo, pessoas angustiadas, atribuladas. Deus nos dá uma semente de vida. É isso que Ele plantou na nossa história. Semente de vida. E você pode ser esse terreno fértil, que acredita, que é transformado pela palavra. Eu quero terminar com o Salmo, que é tão bonito, que diz, Salmo 64, Visitai, Senhor, a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a aplainais. Seus sulcos, como a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, vossos passos são fecundos, transborda de fartura onde passais, brotam pastos no deserto. Olha que bonito isso, meu irmão, minha irmã. O Senhor visita a terra da nossa vida com as chuvas das graças. O Senhor visita a terra da sua casa, da sua família, com chuvas de graças. Transborda em fartura, onde muitas vezes só existia secura, deserto. Como diz o versículo 15, perdão, nenhum nem outro. Versículo 13, brotam pastos no deserto. Quem é que é capaz de transformar deserto em pasto? Deserto em plantação, né? Se bem que quando eu estive em Israel, né, eu via lá, olhava aquele deserto enorme, bonito, cheio de melão, melancia plantados lá, né? Plantações enormes no meio do deserto, né? E aí a gente pode entender a palavra de Deus. Brotam pastos no deserto, brotam plantações no deserto. Por quê? Porque o Senhor visita a nossa terra com as chuvas das graças. É assim, rios de Deus que vêm do céu, derramam águas e preparam o nosso trigo. É assim que prepara a nossa terra, vós a regais e aplainais. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Põe a mão sobre o teu coração. Inclina a sua cabeça diante do Senhor, você que está na sua casa. Ore ao Senhor nesta manhã. Uma mensagem tão bonita como esta não pode passar despercebida, não pode passar como semente lançada à beira do caminho. Ela precisa dar frutos, ela precisa cair em terra boa, ela precisa cair no teu coração, na sua mente, ela precisa cair dentro de você e dar frutos. Oh Senhor amado, eu te bendigo por esta palavra nesta manhã. Te adoro, Senhor, e te glorifico, meu Deus e Senhor, por este Salmo 64, que proclama, Senhor, que na tua obra, Senhor, não há deserto, que seja tão seco, tão contrário, que não possa ser transformado.
Todo deserto pode virar pasto. Meu irmão, minha irmã, se você está na secura, se a sua vida hoje se encontra no verdadeiro deserto, se a sua vida hoje é uma vida tão seca, tão árida, tão difícil, que você não é capaz de frutificar absolutamente nada, abra o teu coração a Deus nesta manhã. Permita ao Senhor lançar uma sementinha da sua graça, uma sementinha de fé, uma sementinha da sua palavra dentro de você, para que você também seja transformado e venha frutificar num terreno de trigo, num terreno de graça, num terreno de salvação. Deus amado e compassivo, em nome de Jesus eu te clamo, Senhor, uma porção dobrada, como dizia o teu profeta, uma porção dobrada do teu Espírito sobre esses meus irmãos e irmãs que estão em suas casas nesta manhã. Uma porção dobrada do teu Espírito para levantar a tua igreja que está aqui em Guaratinguetá e em tantos outros lugares onde nos acompanham nesta manhã. Que o teu Espírito venha, Senhor, com poder para levantar estes meus irmãos e irmãs que estão sendo sufocados pelos espinhos ou que ainda se encontram em terrenos pedregosos. Limpa, Senhor, esses terrenos. Corta, Senhor, esses espinhos que nos sufocam. Deixa, Senhor, florescer. Faz florescer a tua obra em nossa vida, Senhor. Faz florescer novamente, Senhor, a esperança. Faz florescer de novo, Senhor, a alegria. Faz florescer, Senhor, a vida em tantos ossos secos que estão espalhados por este Brasil afora, Senhor, apesar de estarem aparentemente vivos. Lança, Senhor, o teu Espírito, como dizia Ezequiel, sobre esse vale de ossos secos e dá vida novamente, Senhor, onde só havia morte. Lança, Senhor, a semente da graça, rios de água viva sobre nós, Senhor, como diz o teu salmo, para fazer brotar a vida nova. Oh, Deus amado, eu te adoro e te bendigo, né? Adoro e te bendigo. Vamos clamar o Espírito Santo. Vamos cantar ao Espírito Santo. Pedir ao Senhor que venha dar nova vida a mim, a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nesta transmissão, nesta manhã. Hoje é tempo de graça, hoje é um tempo de bênção e você não pode desacreditar do poder de Deus na sua vida. Cantemos ao Senhor, peçamos o seu Espírito Santo sobre cada um de nós.